nesse sentido. O que é um, irmãos, sabe o que é interessante? Eu amo a passagem de Caim, que não é no Testamento, mas é uma passagem de Caim quanto a dar um presente. A tradução para você, para Caim e Abel, para a gente ressuscitar, é o seguinte, que Caim trouxe, Abel trouxe, perdão, das dádivas dos seus animais, né? Dos seus rebanhos, é isso? Vamos para Gênesis, sabe a Bíblia de Gênesis, que vamos achar esse texto lá de Caim e Abel? Não sei agora onde é que está. Mas é para isso quem tem celular, né? Fica procurando. Vamos lá, acha aí para a gente achar aí. Gênesis, não fala de Caim e Abel, olha só que interessante. O que vocês acham de hoje? Gênesis 4 e 6. Meu celular está um pouquinho lento só um pouquinho. É só porque ele tem 96% da capacidade ocupada, gente. Quem achou pode ler para mim sobre Caim e Abel quando trouxeram os presentes, né? Quando trouxeram os presentes, quando Caim pecou. É Gênesis 4. Gênesis 4 e 20. Lê para mim Gênesis 4, 4 e 1 ali, irmão. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia aqui. Gênesis 4. Porque a minha Bíblia não tem mais espaço, de tanto adesivo colado nela, de tanto post-it colado, nem tem espaço para mim. Deixa eu ver aqui, Gênesis 4. Vamos ver aqui o texto. Conheceu Adão, deixa eu ver aqui. É Abel, olha só. 4 e. Pode ler para mim, Maud. 4 e 3. Diante. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Tem aqui. Alguém tem outra tradução, irmãos? Essa é mais atual. Alguém tem uma mais usada. Alguém tem uma tradução na Viva, na NVI, aí na Bíblia, não? Lê para mim então o texto aí de. Deixa eu ver aqui. 4 e 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Continua? Só até aí. E trouxe, mas tem uma tradução que diz o seguinte, que ele trouxe uma oferta. Aí eu fui buscar saber por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou de Abel. Alguns dizem porque o fruto que ele oferece era algo que nascia naturalmente na terra. Era um fruto que era gerado na terra. Né? E aí Abel traz a gordura, ou seja, Abel traz uma dedicação sua, porque ele criava as ovelhas, ele cuidava delas, não era uma coisa que nascia aleatória, né? Aí tem essa questão, mas eu fui ler sobre isso. A tradução diz que Caim trouxe, a original a tradução no hebraico, diz que Caim trouxe uma oferta qualquer e ofereceu ao Senhor, e deu ao Senhor, sem a devida reverência. Ele chegou assim para Deus e disse assim, esse negócio aí dos peixinhos, toma aí que é teu. Vai embora. Caim, Abel, por que a Bíblia é detalhada sobre Abel? E Abel trouxe da oferta dos animais, um pouco com uma gordura que tinha. Olha a forma de expressão que Moisés usa para falar de oferta de Abel. E Moisés não estava lá no dia, irmãos. Deus falou para ele, quando ele escreveu aqui. É Deus assim, olha, a oferta de Abel. Pensa só quando um pai ganha um presente do filho, assim, o meu filho, não vai falar meu filho, né? Ele enche com meu filho. Meu filho é assim, cara, o cara é assim, ele é dedicado. Tem um irmão que na igreja gosta de ouvir ele falar do filho dele, ele sempre conta a mesma história toda a vida para mim. O senhor mais velho, eu escuto, filho. Eu vou ficar velho também, eu quero que o senhor me escuta, né? E ele conta a mesma história, quando o filho dele fez e tal. Quando ele começa a falar assim, vamos longe, mas pode falar, amém, não tem problema não. Pastor, o irmão é assim, o meu filho é assim, passou uma bênção. Coisa linda, irmão, sabe contar detalhando assim. Olha o que Deus faz para Abel. E trouxe Abel um fruto das suas ovelhas, suas malhadas, e também da sua gordura, e ofereceu ao Senhor. Olha a dedicação do pai falando. Agora, como é que vai Caim, Senhor? Usei a tua palavra, perdão. Como é que vai Caim? Caim entrou no negócio, foi lá juntando o negócio da terra, para mim, Deus, Senhor, tá aí, vai embora. Foi isso que Caim fez. Por isso que é interessante nós estudar o hebraico, irmãos, a forma a forma por trás da escrita, porque a escrita em si, o português é muito pobre. O português não traz o hebraico e o grego, irmão, é muito pobre. Eu tenho um sonho de fazer. No bacharel a gente aprendeu uma coisa sobre grego. Eu estou fazendo agora
como é que é, uma revisão do bacharel em teologia, né? E aí a gente vai fazendo, vai aprendendo coisa, nunca parei de pensar nisso. Só que até a teologia secularizou, irmão. O bacharel secularizou de uma forma que a gente está aprendendo cultura afro, não tem nada a ver com teologia, mas faz parte da grade disciplinar, coisa, meu Deus, como é que pode isso aqui? E o curso que eu fiz há 4 anos atrás, 5 anos atrás, tinha nada, era teologia pura, né? Mas até lá a gente aprende sobre isso. Aí sobre a forma original, a forma que foi escrita, por que foi escrito assim? Então, a oferta que ele traz aqui, o que ele dá a Deus, porque a forma que ele traz, o que ele oferece ao Senhor, é uma dádiva qualquer, a de Caim. Aqui ele oferece, que Abel dá, não, Abel dá uma oferta ao Senhor. Vou tomar um negócio aqui para nós, irmão. Né? A forma que a gente oferta, a forma que nós ofertamos no culto, né? Jogamos qualquer coisa ali nessa aula, né? Por ficar meio constrangido se não ofertar, né? A gente joga qualquer coisa. Está totalmente errado isso. Primeiro, eu sou contra o estilo, hoje, eu sou contra. Mas não estou dizendo que sou contra o que o pastor faz, pelo amor de Deus, não é isso. Eu sou contra o estilo nosso, geral, não é aqui. É em todo o cenário. Hoje não tem nem como fazer diferente, né? Por causa da pandemia, a bobice já passou também, né? Mas enfim. Mas o certo seria, nós tínhamos na frente do altar, nós levantávamos que a oferta se traz, não se busca. A oferta se traz. Eu levanto e trago a oferta perante o altar. E se eu trazer minha oferta perante o altar, e quando tu trouxeres a tua oferta perante o altar do Senhor, tiveres uma coisa com o teu irmão, deixa a oferta ali, vai lá, te reconcilia com o teu irmão, depois vem a oferta. Ou seja, o Deus Santo me vem com adoração, se não tiver consertado o teu irmão, ele vem. Não quero saber a tua oferta, pode levar para ti. É isso que Deus está falando. E aí nós vamos lá, você está bem tranquilo lá no... Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é a cultura judaica também. Sabia? Só que é a cultura judaica dos dias odianos, pós o tempo de Babilônia. Quando então, nos dias de Cristo, antes de Jesus, antes da Babilônia, o povo trazia, antes do povo pecar, o príncipe trazia lá o cabrito, o príncipe pecou, trazia o cabritinho lá. E o cabrito, o bode é um bicho muito terrível. Sabia a diferença do bode e da ovelha? A ovelha tem uma marquinha no pé dela, ela vai caminhando, ela deixa a marquinha no deserto, ao ponto de que a marca da ovelha é única. Tanto que o pastor jamais se perderia por saber onde a ovelha está. Por isso que Moisés encontra a ovelha no monte, e a ovelha ela deixa um cheiro no casco dela, que é um perfume no casco, porque ela era facilmente encontrada pelo cão pastor. O cheiro dela é único. É único. O bode não. O bode não lhe fede. O bode ele urina nas suas patas, esfrega uma pata na outra para deixar a marca para onde ele vai, deixar a carniça dele para onde ele vai, marcando território. O ovelha come só pasto, né? O bode come o que tiver pela frente. Eu ia dizer cabrito, mas eu estava numa cidade onde tinha um povo que é chamado de cabrito. Se você me assistir em casa depois, é para você mesmo, tá? Um povo que é chamado de cabrito, né? Eu cheguei na cidade e falei assim, pastor, eu prego sobre cabrito. E eu prego sobre o Antigo Testamento, gosto do Antigo Testamento. Contei só de sacrifício, como é que era a partir do cabrito. E você tem que ser ovelha, não pode ser cabrito, irmão. Tinha metade da igreja minha era desse igreja de cabrito, né? Cabrito come isso, então fala bode. O príncipe trazia o bode e arrasta. Imagina as duas de Jerusalém, aquele poeirão, poeira velha era coisa tremenda. O bode sendo arrastado lá. O príncipe pecou, rapaz. Pecou esse cara aí. Está trazendo um bode aí para sacrifício. Isso tinha que ser assim, porque era humilhação, era arrependimento, metanoia, mudança de mente, trazer o sacrifício. Mas aí, nos dias de Jesus entrou no templo, tinha uma gaiolada de pomba dentro do templo, ali do ladinho, né? O príncipe chegava lá, chegava uma moeda na mão, pegava a pomba, cortava o pescoço, pronto, acabou. Aí chegava um bodinho lá, tinha um bodinho lá, o sacerdote vendendo o bode. Quanto é que é o bode? 50 denários, tá aí. Pagava o bode, colocava a mão na cabeça do bode lá, o sacerdote pegava o bode, passava a mão na... Acabou-se, tá tudo certinho. Só Deus não estava de acordo, mas o resto estava tudo bem. É uma forma de ver como é que era aqueles dias, irmãos. Então eles estavam encobrindo e Deus não estava mais contente com isso. Parece, nossa forma de ofertar hoje parece muito mais com isso, né? Isso é o nosso lugar, vamos fazer uma oferta aí, irmãos. Aí eles estavam com demissão, que o pastor Gondim mostra que eles vêm da África e falam um monte de coisa, eles se comovem, dá até o que você não pode dar, né? Mas não, você vai sentar no nosso lugar lá, passa alguém levando a oferta, joga uma ofertinha lá dentro, né? Parece o bodinho arrastado, o bodinho preso lá dentro do templo, né? Estamos lá dentro, ninguém vê, tudo tranquilo, né? Não precisa levar perante o altar, porque se levar perante o altar, eu sei que estou diante do altar do Senhor, e de repente, nessa ida eu posso encontrar aquele irmão que eu não posso ir na frente, né? Vai e encontra ele ali, meu Deus, eu vou voltar da igreja, eu espero que eu não passar. Hipocrisia danada, né? A gente vai, meu Deus, não posso nem, mas olha, irmão, que negócio, né? O pastor lá na Argentina,
numa campanha de oração tremenda, e Deus não abençoava a igreja numa fraqueza espiritual. O homem é referência do país todo de teologia. E ele foi na oração, disse: Jesus, o que está acontecendo? Está acontecendo na igreja, o que está acontecendo, Senhor, o que está acontecendo? E ele foi por oração, e aí Deus falou: pois, mas tem 2 diáconos na igreja, estão brigados. E sempre diácono, né? Que coisa! Sempre diácono. Sempre diácono. Tem diáconos aí na igreja, não é nada com vocês, mas sempre diácono. E 2 diáconos, obrigado. O pastor chamou os 2 diáconos para conversar. Não, pastor, não tem nada contra ele, mas olha, se eu pudesse, matava. Aí tal, e depois de 1 hora de oração, o pastor orando, tem aquela coisa aconselhando, irmãos, pelo amor de Deus, se abraçaram os 2. Se abraçaram e choraram. E o pastor levantou a mão para o céu, o pastor João Maria Hélio, pastor presidente de Passo Fundo. Foi 25 anos missionário na Argentina. Homem de Deus, dos maiores pregadores, ensinadores que o Brasil tem hoje. Tive o prazer de ouvir ele algumas vezes. Levanta a mão para o céu e adora Deus, Senhor, tu és bom, Senhor. Se abraçaram, foi para a porta, mas aí se passou, tem uma coisa. Eles atravessam minha frente na rua, que eu passo por cima dele de carro. Se eu vir na rua, eu passo por cima dele de carro. Agora, mas eu que chama de volta e faz. Então tem pessoas assim na igreja, né? Todo mundo ofertando bonitinho, né? Trazendo suas ofertas ao Senhor. É o Simpsons, né? Durante a semana, esgando o pescoço do filho, enche a cara do bar, mas domingo à noite está de terno azul na igreja. Deus tem misericórdia. Vamos lá, prossigamos. Eu vou me animando aqui. 1 Coríntios 12 e 11. Alguém abre para mim? 1 Coríntios 12 e 11. Eu vou deixando os textos aqui para vocês esperarem depois. Não é obrigado a copiar, mas é um acervo legal para você. 1 Coríntios 12 e 11. Presente, dom presente. O termo grego para dom presente aqui, perfilado, é o vocábulo mais comum para dom, nas páginas da Nova Aliança. A definição de dom como um presente, favor imerecido, ou algo concedido gratuitamente, procede ao que parece deste vocábulo. Quando Jesus envia os 70 em missão evangelística, assinala: de graça recebeste, de graça dai. Literalmente quer dizer, como um dom sem pagamento, algo grátis. Se entende, perdão, que tudo que é de graça não tem valor nenhum. É de graça. Mas aqui não. Aqui tem um valor gigantesco, ao ponto de ninguém poder pagar. Por isso é de graça. Tu diz assim, é de graça. Se essa tampa é de graça, quer dizer, não tem valor nenhum. Você está dando, não tem valor nenhum, por que você está dando? Né? Mas aqui não. É que aqui é tão caro que ninguém pode pagar. Logo, se não for de graça, ninguém tem. O dom, ninguém pode pagar. Olha, obrigado. Melhor que sério que é servir. Graças. Então, por que é de graça? Por que é de graça? Porque ninguém pode adquirir. 1 Coríntios 12 e 11. Alguém lê para mim aí. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O dom é algo que ele dá porque ele quer e a quem ele quer. Então, vou dizer uma coisa para você que mexe em casa também. A gente fica meio revoltado aí porque para fulano de tal, na nossa concepção, fulano de tal tem, né, a gente vou pegar um gancho que o Gil falou antes, eu vejo ele pregando assim, o pastor Marcos pregando assim a semana toda, né? Vendo a agenda do ano passado dele, foi 365 dias pregando, passou o ano todo pregando. Assim, todo dia ele está num evento diferente. Não, 330 dias. Aí, eu vendo a agenda dele assim e tal, a gente fica pensando, o cara tem um dom para pregar tremendo, e de repente o outro lá que não tem, de repente se fosse o outro, né? Aí o outro tem um dom gigantesco da música, e de repente não faz, tem principalmente música, né? Músico passa muita luta, porque músico, não estou dizendo que seja assim, mas 90% dos casos músicos não oram, não lê Bíblia, né? Só toca muito bem, mas às vezes não tem outra parte de intimidade com Deus, é uma falha, que isso vai esmorecendo a fé, né? É uma grande parcela dos músicos, não estou falando que não concorde, mas é onde a gente passa, a gente vê que não ora, não jejua, não busca Deus, porque tem um dom nato às vezes, né? De tocar e toca e quebra tudo, mas esse cara aí que o cara pegava e dedilhava o violão, pelo amor de Deus. Tinha um tecladista que levava comigo, onde eu fosse pregar nos congressos que eu ia pregar, levava junto comigo. O cara quebrava tudo. Não precisava nem forçar muito a mensagem, o cara ia lá no... Né? Mas era uma luta, porque tinha que ficar carregando as costas, que ele ia cair toda semana. Eu ia comigo em 3 congressos, ficava 3 meses fora da comunhão. Ia mais 2 congressos, ficava, pelo amor de Deus, mas a vontade de dar se tiver, não falar o nome, se estiver assistindo, sabe que é para você também, cara. Não é daqui que concorda. Não é daqui. Mas tem um dom nato, mas ele não ora, não jejua, né? É uma coisa assim que é uma coisa dele. Deus, a gente fica meio bravo, mas o fulano de tal, de repente, pode dar o dom para ele. Irmãos, ele dá conforme ele quer. Se é dele, ele dá conforme ele quer.
Primeiro, ele não pede a nossa autorização para dar. E vamos falar a verdade, irmãos. Tem coisas que nós temos que ele nos deu que nós não merecia. Vamos falar a verdade? Não merecia mais nada, né? Mas ele dá conforme ele quer, os dons são dele. O Espírito Santo concede conforme ele quer dar e pronto, acabou. Não é uma questão de, veja, pastor, tem que atender um patamar X. Eu tenho um negócio que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. Está no livro de vocês, eu até anotei aqui também. Por que Deus concede dons aos homens? Por que Deus dá para os homens os dons? Os dons do Espírito, ou dons espirituais, são dádivas sobrenaturais conferidas aos crentes, procedentes do Espírito Santo para capacitar os cristãos para a obra do ministério. Ou seja, ele dá para capacitar. Não é porque a gente é merecedor. Fulano de tal, um cara muito crente, vai de oração, a coisa toda. Claro que Deus, talvez ele tenha uma tendência maior a receber Deus do que ele está buscando. Mas ele dá para capacitar a igreja, irmão. Tem gente que está se arrastando a vida inteira na fé, mau testemunho, aquela coisa, de repente o cara dá uma animada na vida dele, muda de vida, o cara passa a quebrar tudo. Deus deu porque sabia que chegaria a hora dele. E como a gente tem mal que dizer para Deus, não, Senhor, você não devia ter dado. Deus dá como ele quer. Outra aqui. Deus concede dons aos crentes, até postei essa frase hoje, não para recompensá-los pela sua firmeza de caráter ou pela sua maturidade espiritual, ao contrário, ele dá dons somente em virtude da sua graça. Não é porque nós merecemos nada, ele dá porque ele quer dar. Aprenda um negócio aí, irmãos. Manifestação espiritual não quer dizer aprovação de conduta. Manifestação espiritual não quer dizer que Deus aprova a conduta, tá, irmão? Mas o cara é uma... Irmão, pastor, eu já ouço essas frases. O homem é uma... Meu Deus, que pensa? Olha, quem pensa que não? Não, ele revela tudo. Não, você chega perto dele, você diz, que eu quero orar pertinho do fulano, aqui ele sabe orar, pastor, a oração dele é o dom. Cara, mas vai na casa dele, é um cavalo vestido de gente, né? Né, irmão? Não é assim. Eu pastorei em várias cidades, né? Pastorei, irmãos são uma vez na igreja, meu Deus, aquela glória, aquela coisa e tal. Meu Deus, que mulher abençoada na casa, mas ele tem embora, porque a mulher não lava um prato. Mas é uma, meu Deus, pastor, porque eu não posso ordenar minha casa, porque agora eu tenho que dedicar 100% à obra. A primeira obra é a tua casa. O marido da primeira obra é a tua família, então depois o ministério é secundário, depois as pessoas invertem isso como Deus ainda, porque Deus chama uma grande obra agora, a primeira obra já começou, a tua família é a primeira obra. Isso a gente vai, mas eu estou aprendendo, é bom que a gente fala sobre isso, mas é bom que a gente vive isso, né? Eu aprendi isso aqui e tenho que buscar influenciar isso. Então, primeiro, é um dom, um presente é uma coisa que ele quer dar. Segundo, específico, um presente ou dádiva devotada a Deus. Aqui a gente vai entrar num negócio bem legal. Olha só, o termo grego para presente ou dádiva devotada a Deus ocorre 6 vezes na escritura neotestamentária. Um anátema era um presente ou dádiva dedicada a Deus. Desde as culturas orientais primitivas, eram ofertas caríssimas apresentadas aos deuses e por vezes eram penduradas ou expostas à vista no templo. O objeto que fosse separado para Deus podia ser abençoado ou amaldiçoado. Isso quer dizer que a oferta trazia bênçãos para o doador, mas maldição para aquele que profanasse. Fosse por roubo, como no caso de Acã, ou por usar de modo sacrílego, como o rei da Babilônia, Belsazar. Quando fala anátema, todo mundo lembra de Acã. E nós temos anátema por maldição. Mas por que é que Deus diz assim, não pegue nada de lá? Porque quando eles derrubam Jericó, eles derrubam a cidade de Ai, eles derrubam a cidade, automaticamente quando eles conquistam lá, aquilo era para Deus. Aquilo era para o Senhor, porque a vitória de Israel honrava a Deus. Eles não toquem em nada. Vão até os edomitas, não. O povo de Agag, lá, os nome agora da cidade, quando Saul vai lá e salva Agag, os melhores animais, lembra daquela passagem que Deus rejeita ele ali para ser rei de Israel? Deus manda matar tudo. É uma oferta que o povo estava dando a Deus. Porque estava cumprindo a sua vontade. Tanto é que Deus vai lá através de Samuel e retruca com Saul, olha, tem mais Deus prazer em ofertas do que se obedecer a sua vontade, mas a maior oferta a Deus é a obediência. A maior oferta a Deus é a obediência. E quando esse anátema acontece o quê? O anátema é uma maldição. Era uma oferta que era dedicada a Deus, mas foi profanada por Acã.
Porque a cidade conquistada era para honrar o Senhor. Ele vai lá e ele separa para si, e aí Josué vai lá e eles contra Ai, né? Eles caem, a espada, 30 mil homens, aquela coisa toda, e Josué vai lá, arranja as vestes, coloca a poça na cabeça, se ajoelha no altar, e ele diz, Senhor, aquela coisa toda. Eu amo quando Deus faz isso, aquela coisa toda, diz, oh, rapaz, há pecado no meio do povo, levanta daí. Eu acho interessante que Deus é muito franco, irmãos. Vocês já têm uma experiência dessa, Deus pegar e chamar na orelha, assim, como você tem que ouvir, não tem? Aquela coisa na lata, Deus. A gente fica naquela ideia, né? Deus, porque o Senhor, não, irmão, Deus vai vir na lata da gente. Deus fala exatamente o que a gente precisa ouvir. Deus fala, levanta aí, rapaz. Toma jeito. Sai clamando e chorando, pai, então levanta aí. Gara jeito de homem, rapaz. Sabe? Se o Senhor falasse assim duro, não, mas assim mesmo. Eu chego para Moisés, por que está clamando a mim? Toma esse bastão que já te dei na mão, que não fez tanto milagre no Egito, rapaz. Separa esse mar em duas partes, ele manda o povo marchar. Moisés para ele levanta, não é que levantou e dividiu o mar mesmo. Levantou e dividiu o mar mesmo. Josué está lá, naquele chorando e tal, rapaz, tem pecado no meio do povo. Manda separar o povo, tem pecado. Por que tu acha que caiu? Eu não falei que está com vocês? Se eu não tive com vocês essa batalha, é porque tem pecado aí. Eu não posso andar no meio do pecado. Vai lá e separa tudo. E Acã diz, quando eu vi uma capa babilônica, e não sei quanto de ouro, né, uma cunha de ouro, não sei quanto de prata e tal, eu não resisti. Eu escondi no meio da imagem da barraca. Ele tornou uma coisa que era para Deus uma maldição. Nesse momento, quando ele profanou e tomou para si algo que é de Deus. Quando o rei Belsazar está dando aquela festa de 6 meses, que tinha durado 6 meses, enquanto o pai está na guerra, no último momento vai lá e traz as taças de ouro que Nabucodonosor levou para a Babilônia com permissão de Deus. Nabucodonosor, irmão, não levou maldição para a Babilônia, ele levou com permissão de Deus. Deus disse que ia ser levado para lá. Agora, levar as taças para a festa pagã, não. Aí estava fora da direção de Deus. Levar para a Babilônia foi Deus que permitiu. Agora, está lá e profanar, quando ele traz para a festa e toma, a partir que ele tomou e deu louvores aos deuses, porque não foi só uma festa ali. Era uma festa mundana e era um culto aos deuses, estava acontecendo ali, porque a Bíblia diz que eles deram louvores aos deuses babilônicos. Quando ele pega as taças de louvores aos deuses babilônicos, aparece a mão na parede. Torna-se maldição naquele momento. Tanto é que o Império Babilônico termina naquela mesma noite. Vê a grandeza da maldição que é gerada quando nós tomamos alguma coisa que é de Deus para nós. Quando nós tomamos uma coisa que é de Deus para nós. Outro exemplo, o rei de Israel, o rei Herodes o Grande, ele conclui a construção do templo, ele está andando pelos muros, assim, olha, ele é louvado, assim, seria a voz de homem falando, né, após ele terminar o templo novo. Então a voz de homem é a voz de Deus, e a Bíblia diz que ele não deu louvor a Deus. Tomou para si o louvor que não era dele. Tomou para si, morreu no meio de bicho. O que é de Deus é de Deus, irmãos. Vamos aprender isso, o que é de Deus é de Deus, a glória não é nossa. João Batista deixa bem claro, homem que ele cresça e eu diminua. Sabe? Vem o jumentinho de Jerusalém, chega lá em Jerusalém, jumentinho, né, aquela coisa toda. Rapaz, meu casquinho não pisou em uma pedra, eu só ramos de oliveira e manto no chão. E um tal Jesus de Nazaré em cima do pescoço dele, sentado em cima do lombo dele, né? Mas afinal de contas, não, o que é de Deus é de Deus. Entender que tudo que é nosso, irmãos, é dele. E se é nosso é dele, ele tem liberdade para dar e para tirar, não tem? É nosso é dele. Continuamos? Pergunta, gente? Ninguém pergunta nada. Jesus amado. Vamos lá. Como eu não sei olhar o horário aqui mesmo, não sei que hora que é, então vamos em frente. Eu não sei olhar o relógio, eu coloco bonito, né? Vocês vão até 9h30 aqui, né? Até 9h30. Então vamos lá. Vou dar um tema de casa para vocês fazerem depois, tá? Então me lembra aqui, não tem mais um pouquinho, a gente vai fazer um tema de casa que eu vou dar para vocês fazerem. A gente faz trabalho em grupo, tá? Minhas aulas a gente tem trabalho em grupo, tem dever de casa. De casa tem bem bom. Dom e presente. Vamos pular mais rápido essas partes aqui, porque essa parte é muito chata. Esse vocábulo é usado em 2 contextos distintos. O primeiro, indicando a ação filantrópica dos crentes de Filipos. E o segundo, indicando os múltiplos dons de Deus, dados a todos. Nós vimos graça, graciosidade, atratividade, dom gratuito, favor, ajuda, gratidão. Primeiro, dom é feito pela graça, mas não de graça. Então nós temos, Jesus pagou o preço, mas é pela graça de Cristo. Graça é o que, irmãos? O que é o termo graça? Favor e merecido. Favor e merecido, algo que eu não mereço.
Eu ganho, mas eu não sou digno. Eu recebo, mas eu não sou merecedor. Isso é graça. Logo, a igreja jamais, irmãos, tudo que tem na Bíblia é para a igreja. Tudo que existe aqui, irmãos, tudo que existe aqui é para a igreja, não é para o mundo. Tá? O mundo já está maligno. Irmãos, aqui é para quem já morreu em Cristo, para quem está vivendo em Cristo, para quem ainda nascerá em Cristo. O que está dizendo no Apocalipse aqui é para a igreja. Aqui que fala dos mortos e tal, o juízo, é o seguinte, o que está na Bíblia de promessa que é para a igreja. Não tem nenhuma promessa aqui para o mundo perdido. Tudo que está aqui, aí você começa a ler o Apocalipse assim, meu Deus, de fora ficarão os afeminados, e os adúlteros, e os que roubam e tal. Meu Deus do céu, coisa tremenda, essa cambada, tudo de fora. Aqui está falando da igreja. Não é para o mundo. O mundo já está maligno. O mundo não tem uma salvação. A menos que se mover daqui, da igreja. Esses grupos que falam Apocalipse estão falando de dentro da igreja. Não é, irmãos? Por que João tem que escrever para o mundo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não tem nada aqui. O que Paulo escreveu em Gálatas, o que Paulo escreveu em Romanos, juízo, promessa, é tudo para a igreja. Seja bênção, seja maldição. É para a igreja aqui. O mundo já é maligno. O mundo. Quem não está em Cristo, nova criatura é essa. Que o passado fez novo. Quem não está em Cristo está condenado e pronto. Já está condenado porque não crê no Filho de Deus. Pronto, acabou ali. Tudo que está aqui é para nós. Juízo ou salvação. E a graça é um favor que nós não merecemos, não merecíamos e não iremos merecer. Ele nos deu, Ele nos dá, Ele nos dará. Lembra que eu falei que na aula de soteriologia? Fui salvo quando? Quando é que fui salvo? Quando é que nós somos salvos, irmãos? Quando? Aceitamos Jesus? Não? Um pouquinho antes. Quando somos salvos? Nós somos salvos na cruz. Eu fui salvo aqui. Fui salvo aqui. Quando eu sou salvo? Eu sou salvo quando eu recebo Jesus, quando eu creio na cruz. Hoje. E eu serei salvo quando? Quando Ele vier. Há 3 atos de salvação. Salvação não é um processo. Salvação é um ato. Há 3 fases neste ato. Eu fui salvo na cruz. Toda a humanidade foi salva na cruz. Toda a humanidade foi salva na cruz. Antes da cruz tinha lei. Mas toda a humanidade foi salva na cruz. Todos. Aos que recebem, aos que aceitam, aos que são eleitos, aos que são predestinados, enfim, seja arminiano, seja calvinista, se predestinado, enfim, independente disso, foi salvo na cruz. Todos nós somos salvos em Cristo por sua graça. Nós fomos salvos. Hoje eu sou salvo porque eu recebi Jesus na minha vida, porque se revelou a mim, independente da concepção que você tem sobre salvação. Hoje eu sou, e eu serei salvo quando Ele vier buscar. Ou nós subimos ao arrebatamento, ou partimos dessa para melhor na morte, né? A carruagem nos leva ao céu. Então há 3 fases bem distintas num ato. A salvação é um ato de Deus. Eu sou salvo, eu fui salvo, eu serei salvo porque Ele quis salvar. Não tem nada a ver com o homem. Não tem nada a ver com o homem. Uma salvação, envolver o homem com salvação é um erro drástico, não tem nada a ver com o homem. Se o Deus quiser salvar, eu estou condenado e acabou. Nós só somos salvos porque Ele, por sua graça, que é um favor imerecido, seja algo que Ele olhou e quis. Porque somos salvos porque Ele quis. João 3,16. Porque Deus amou. A pergunta a gente fazer é assim: por que Deus amou? Porque Ele quis. Ponto. Então isso é um dom, um presente, algo que Ele quis nos dar por sua graça. Vamos lá, página, essa aqui é interessante, vamos ler essa na página 13, vamos ler, porque isso aqui é muito interessante. Vamos ler uma após outra, antes nós paramos de ler e os irmãos vão ler depois, tá? Definição corrente: distinção entre dons do Espírito, dom do Espírito e talento humano. Isso é muito forte. Dons do Espírito. Próximo que lê aí, quem parou? Dons do Espírito. Dons espirituais são dádivas sobrenaturais conferidas aos crentes, procedentes do Espírito para capacitar o cristão para a obra do ministério. A gente já deu antes, né? A obra do ministério. Vejamos. Pode o próximo de lá. Próximo atrás, vamos levar. Ali, Christian Schwartz.
O que ele diz ali? Um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá a cada um membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usada na edificação da igreja. Marque isso. Isso é muito importante. Ele dá para ser usado na edificação. Irmão, se o dom não edificar, irmão, se o dom não edificar, não vem de Deus. Se o dom não, é para edificação. Ah, pastor, mas o cara tem um dom de profecia. Né? Porque existe isso, irmão. Existe o ministério profético, existe hoje o dom profético. Existe o dom profético. O cara tem uma profecia. Ele vai edificar a igreja, seja exortando, seja animando, seja consolando. Ponto. Se a profecia não consolar, não animar, não exortar, não animar, não tem por que profecia, porque a profecia serve para essas três coisas. Mas ele vai edificar, seja consolando, exortando, animando, ele vai fazer alguma coisa desse tipo. Entende? Então, o dom vem para a edificação da igreja, para fortalecimento do corpo de Cristo. Não tem outro porquê ter o dom se não edificar. Eurico Bertistel, o que ele diz ali o próximo? Os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus, através de instrumentos humanos que recebem e bem usam. Olha que coisa tremenda, né? Olha que né, são meios pelos quais o Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus. Como é que nós conhecemos a Deus, irmãos, através de experiência, através da palavra? Não tem outro meio. Porque a Bíblia, ela vai me revelar o Deus que eu não conheço. Ou seja, o Deus do livro sai conhecido através do livro de Deus. E a partir do momento que ele se revela, irmãos, coisa linda é você estar estudando. O que é o termo que fala meditar? A palavra meditar, no original hebraico, meditar quer dizer ler de forma audível, a uma altura que você consiga ouvir. Não é cochichando, porque se você ler muito alto, você não vai gravar nada que atrapalha. É ler de uma forma audível, que você possa ouvir e aquilo vai penetrar no teu ouvido. O judeu, ele tinha um costume, tem um costume disso, irmãos. Ele lê, tanto é que ele fica na frente das movimentações durante várias horas, eles ficam lá, se reclinando perante Deus e citam palavras da Bíblia nas suas orações. Da Bíblia não, do Tanakh, no Antigo Testamento, né? Eles ficam citando lá. Eles gravam isso. Quando a criança nasce, o judeu pega a criança, vai perto do ouvido da criança e cita o texto que está em capítulo 6 de Deuteronômio, né? Quando ele fala que o Senhor é Deus, somente Ele é Deus, não há outro Deus em Israel. Ele vai citar a mesma coisa que os árabes fazem, né? Não há Deus, não há lá e Maomé é o seu profeta, né? Eles mais citam no ouvido da criança. Isso fala de estudar para eles a concepção de que quando você lê de uma forma audível, a voz vai entrar no teu ouvido, vai penetrar na tua mente, vai ser gravada nas tábuas da tua mente. Acho que meditar é isso. Meditar, irmãos, é você dedicar tempo. Tem gente que lê ela e a Bíblia não se lê somente. A Bíblia se medita e se estuda. Lembra que eu falei sobre ler como uma espinha de peixe? Como tirar a espinha de peixe? Eu falei para vocês, né? Você lê indo e voltando. Todo o questionamento bíblico, aqui tem a resposta aqui dentro. Você lê como é que você faz limpar um peixe, irmão? Uma tilápia. Você tira a escama, né? Depois você passa a mão para ver se não sobrou nada. Então você vai indo e voltando. Você tem que ler o texto questionando o texto. Ler o texto questionando onde é que o Senhor quer falar comigo aqui. E quando Deus te abre o negócio, ele começa a te dar coisa ali. Tinha um pastor amigo meu que ele tinha o joelho dele encalejado que nem de um irmão que tinha ferida no joelho. Eu lembrava de Tiago, que usou o joelho como de camelos, o irmão de Jesus, né? Tanta oração. Ele tinha ferida, ele passava horas de joelho, ele escreveu 6, 7 livros, tenho todos eles inclusive. Ele dizia, pastor Ivanei, eu tinha umas horas que eu não sei mais o que fazer, Senhor, não aguento mais tanta revelação, Senhor. E ele falou, o computador ele passa escrevendo, tem umas horas que eu passo horas escrevendo, de madrugada escrevendo, e Senhor, não para com isso, não tem mais. Né? E Deus vai dando isso para nós, à medida que a gente vai penetrando no profundo de Deus. Esses dias, às 2 da manhã, eu acordei e Deus me deu uma mensagem, e eu disse, não, vou dormir, estou cansado, preciso dormir. Era 2h30, eu estava ainda acordado. 3 horas eu levantei. Das 3 até as 5h30 eu fiquei escrevendo. Fui para a sala, peguei o computador, coloquei na mesinha lá, e daí digitava devagarinho para não fazer barulho no teclado, aquele barulhento ainda, né? Eram 3, 4 da manhã, irmãos, lá, escrevendo. A Fabiana acordou, amor, não, Deus está me dando coisa aqui, amor. Foi 4, quando era 5 horas, a gente está trabalhando às 5. Era 4 e pouco, a gente digitando ainda. Eu não dormi com a gente na noite, irmãos. Deus foi dando coisa. E foi dando, e quanto mais vinha, sabe?
nós precisamos estudar esse texto, precisamos estudar a palavra, não é só ler. Peter Wagner, o que ele diz ali? Dom espiritual é um atributo especial que o Espírito Santo dá a cada membro no corpo de Cristo, segundo a graça de Deus, para usá-lo dentro do contexto de seu corpo. Isso aí. Estevão Ângelo de Souza, próximo. Os dons do Espírito são os meios pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados e equipados para a realização da obra de Deus. Isto posto, os dons do Espírito Santo são dádivas espirituais concedidas aos homens, a fim de capacitá-los para a obra de Deus. Nesse sentido, podemos afirmar que, através dos dons espirituais, Deus está capacitando os servos de Cristo para desempenharem a sua obra de conformidade com o poder de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nós estamos sendo capacitados para uma obra. Há um investimento em nós para executar alguma coisa. Não foi dado para a gente passar um tempo. Pastor, tem gente que ainda assim, aquele, né, do passado, pastor, o senhor precisava me ver no passado, ele está louco, eu era cheio. Eu lembro, meus irmãos, de uma época, de novo, falando de alguns dias atrás, quando nós passávamos pelos corredores da igreja aí, tinha gente, eu lembro se fosse hoje, às vezes fecha os olhos de Jesus, não de saudade disso, mas correndo pelos corredores, não íamos indo nos corredores, naquele tempo não tinha esse pensamento, né, que meu Deus, isso é meninice, tinha muita meninice mesmo, mas nós éramos mais avivados, né? Havia mais vida também na igreja. E não é que isso trazia vida para a igreja, isso é um reflexo, não pode ser isso, o movimento não pode ser a vida da igreja. O movimento é resultado de uma vida que existe latente na igreja. Por isso que eu falo sobre chamada, a chamada é uma chama que arde dentro de você, nós somos chamados para ser filho, isso é uma chama que arde de manter você vivo, né? Essa coisa queima em você, né? Queima, aquilo te traz um conformismo com as coisas de agora, né? E aí eu me lembrava disso, nossa, que saudade. Eu estava obedecendo um congresso de jovens há uns meses atrás, próximo ao litoral ali, e aí eu vi isso ali, fazia tempo que eu vi, nossa, eu me deleitei naquilo, né? Aqueles jovens pulando, correndo nos corredores, aquela coisa toda, lá que é muita meninice no meio, tem muita coisa que, meu Deus, mas há uma vida fluindo ali dentro, né, irmãos? E nós, assembleianos, somos muito metódicos, parece que nós temos alguém que está em cima de nós com aquele negócio de fantoche, né, que fica mexendo aquele, né? Levanta a mão, abaixa a mão, senta, levanta, sabe? É um culto mecânico, né? Nós temos eu ministrei uma igreja neopentecostal no Paraná no passado e eu fiquei surpreso demais, eu também fiquei até perturbado, né? No primeiro culto eu não tinha participado, nunca preguei em outra igreja, né? Agora eu estou habituado já, mas não tinha pregado em outra igreja, cheguei lá e eu vi um negócio e disse, meu Deus, que coisa linda, sabe? O pessoal com a mão levantada, chorando, falando estranho, adorando a Deus, cantando e tal. E não tem a estrutura que nós temos, não tem, sabe, o número de pessoas que a gente tem, não tem a banda que a gente tem, não tem o conjunto que a gente tem, não tem o som que nós temos, não tem o tempo que nós temos. Mas aquela coisa gostosa de envolver assim, meu Deus, que coisa boa, né? Nós perdemos isso. Posso falar em perder a saudosismo, mas eu tenho saudade do tempo que eu não vivi. O que eu vivi foi só uma reste ainda, né? Mas creio num grande mover de Deus nos últimos dias ainda. Volto a dizer, movimento não é que traz vida, a vida que traz movimento. Segundo Paulo, em 1 Coríntios, há 3 níveis de manifestações. Manifestação: diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Forte isso. Nós temos que entender o seguinte, irmãos: há os dons, há o dom e os dons. Como assim, pastor? Sim, há o dom do Espírito e os dons do Espírito. O dom do Espírito, temos que entender também. O dom do Espírito, por exemplo, para Parman, ele vai dizer que o dom é o quê? O dom é o batismo, quando nós recebemos o Espírito Santo, o poder dele na nossa vida, e os dons são a manifestação desse poder que eu recebi. Há outros que dizem, por exemplo, que a outra linha de pensamento, e essa linha defendida pela Erfidin, de que o dom é o batismo no Espírito Santo, como eu falo, em línguas estranhas, e os dons são aqueles subsequentes que vêm depois. Porque, por exemplo, toda pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem pelo menos um dom, que é língua estranha. Sabia disso? Quando você é batizado no Espírito Santo, tem gente que é batizada no Espírito Santo, fala língua estranha no dia e não fala mais. Sabia isso também?
é muito anormal a pessoa ser batizada e não falar mais depois do batismo. Mas há muitos casos assim. A pessoa foi batizada no Espírito, mas não falou uma língua estranha. Ou seja, ela foi batizada, mas não ganhou o dom de língua estranha. Tem gente que porque tem medo de falar, tem gente, aquela coisa toda. Hoje em dia ninguém mais fala língua estranha, mas ninguém não. Há pouco a gente fala língua estranha, há pouco batia no Espírito Santo, porque o pessoal tem medo de repetir, ou eu vou imitar alguém, né, que está falando língua estranha, né? Como é que a criança aprende a falar? Né? Aprende imitando as palavras do pai e da mãe. Não é assim? Como é que você aprende a falar língua estranha? Como é que você recebe, né, de Deus? É uma coisa natural, geralmente vai imitar alguém. Não é que você vai imitar, mas geralmente a tua primeira língua vai ser parecida com a língua de alguém que você ouviu. É normal isso acontecer. Isso é uma coisa isso vai sendo gerado em você. Isso para alguns é o dom. E o batismo. Os dons são coisas, são dons que vêm depois. Para outros, o dom é o batismo. E os dons são a execução desse poder que você recebeu no batismo. Vamos ali então para Atos 2 e 1. O dom do Espírito. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Pode deixar aí. Refere-se ao dom otorgado no dia de Pentecoste, quando o Espírito desceu sobre os discípulos em resposta à promessa de Cristo e encheu-os do Espírito Santo e capacitando a falar em outras línguas conforme o Espírito conseguia que falasse. Ou seja, o batismo do Espírito Santo, essa dádiva não se circunscreve apenas aos discípulos reunidos no cenáculo, mas a quantos o Senhor Deus chamar. Ou seja, vou responder uma pergunta que nós vamos fazer lá na frente. O dom era só para aquele tempo? Já vou responder, não era. A menos que não estão vivendo um negócio, uma palhaçada aí, desde Atos 2 até agora, então. Né? O que é isso aqui? Eu não sei, mas eu sinto um negócio em mim aí que não é natural, não. Não é de cima, não. Não é daqui. Porque há quem diga que não tem os dons, morreu em Atos 2 só para os apóstolos. Parou ali. Então não estamos vivendo nada, então foram 2000 anos de mentira aí. Né? Porque irmãos, o movimento pentecostal não surgiu na Azusa, não veio aqui em 1910 para o Brasil, não. Irmãos, o movimento pentecostal de Atos 2 nunca parou. Durante toda a história, quando eu falo da história da igreja, eu ainda não mencionei para vocês a história da igreja, mas quando eu falo da história da igreja, eu provo que nesses 20 séculos de história, o movimento pentecostal sempre esteve presente. Tem provas físicas, palpáveis, do movimento pentecostal sempre existiu. Mesmo durante o papado, durante a era das trevas, ele existiu. Né? Sempre esteve presente, mas a igreja, o movimento pentecostal sempre existiu, a igreja foi sempre predominante, sempre existiu. Então, além da semana, né? Tem aquele negócio que a gente compra aqueles fermentos, o produto do Dr. Quaker, né? Otker, aquele é Quaker, né? É um cara que é um holandês, um chapeuzão assim, com aqueles cabelo de cachado branco, né? Eu acho que é fermento, coisa para cozinha. Aveia, é do Quaker, né? É Quaker? Quaker é um dos termos atribuídos aos 3 grandes acampamentos da Europa. Os Quakers eram uns caras enfebrados no espírito. Colocaram fogo na Europa. Os caras foram enfebrados. Os Quakers estiveram no Brasil. Em 1530 tinha Quakers no Brasil, cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, nunca parou na história. E o Quaker é um cara que é símbolo, né, de cereais e tal, né? É um símbolo do avivamento. É uma marca registrada. Sempre existiu, nunca parou. O que diz Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4? Quem achou, pode ler para mim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Olha que coisa tremenda. Atos 2, ele não é um nascedor da igreja, irmãos. Atos 2 não pode ser visto como nascedor da igreja. Porque a igreja sempre existiu, a igreja não nasce em Atos 2, a igreja sempre existiu no eterno propósito do Pai. Deus, no seu propósito, já havia efetuado o nascimento da igreja antes de tudo. A igreja já existia no passado. Deus já havia projetado a igreja não nasce em Atos 2, a igreja ela nasce como instituição, ainda mais na frente de Atos 2. Ela passa a existir fisicamente em Atos 2, mas no eterno propósito de Deus ela já existia. Deus não planejou a igreja, vamos fazer o quê agora? Tem que criar a igreja. Não vai dar, não, a igreja existiu no propósito do Pai lá na eternidade,
Deus já havia projetado. E outra, projetar é um termo muito errado também. Projetar é alguém que pensa que pode dar certo. Não, Deus já idealizou que vai ter a igreja lá. Deus já havia preparado isso. Então a igreja não nasce em Atos 2. Mas em Atos 2 é marcado por um grande avivamento. Nesse dia, diz a história, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual era o lugar que deviam estar? No templo. Alguns estavam na casa de Marcos, no cenáculo de Marcos. Não cabia aquele povo todo lá dentro. Não tinha como. A única ideia é que estavam no templo. Por quê? Qual é o lugar que o povo corre quando dá medo? Porque, irmãos, de repente veio do céu um som, como que de um vento. Lê na história e você vai ver o que o povo mais tinha medo, de barulho. Quando o pessoal estava lá acampado em frente de Samaria, o pessoal com fome, veio os leprosos e foram até o arraial dos Sírios. Escutou-se um barulho, o povo fugiu de medo. Quando no dia de Gideão, o Gideão está lá e eles começam a fazer aquele barulho, quebram as vasilhas com as tochas na mão e gritam pelo Senhor e por Gideão. O povo se mata correndo de medo. O barulho gerava medo. Quando vem esse som como que de um vento, o povo foge, porque lembra-se da promessa que Deus havia feito para Salomão, quando Salomão consagra o templo, diz assim, e quando eu permiti que essa nave do céu, venha do céu, que venha a tempestade, venha a tempos ruins, enfim, vocês vão correr para este lugar, e eu ouvirei a oração que vocês fizeram neste lugar. Logo, o judeu tinha o templo como um amuleto. Quando desse problema, o povo fugia do templo. E aí a Bíblia diz que ouviu-se como de um som, como de irmãos. Tem um teólogo brasileiro, que na verdade é americano, mas é criado no Brasil, o bispo, vou lembrar o nome dele agora, que é o líder das alianças das igrejas da Nova Vida, e ele diz o seguinte, os grandes teólogos americanos, já é brasileiro também, né, que mora desde criança aqui, o pai dele foi bispo primaz no Brasil, e ele diz o seguinte, que o barulho que se ouviu, o vento, irmãos, não foi qualquer coisa. O vento veio destelhando as casas, rompendo com as portas, veio levantando aquela nuvem de poeira no meio de areia, no meio de Jerusalém, e o povo vazou para o templo. Chegou no templo, viu os apóstolos cheios do Espírito. E aí se une aquela grande multidão ali, e vê isso, o que está acontecendo? Estão bêbados esse povo aí, nessa hora do dia? Não estamos bêbados. Nós estamos cheios da promessa. Ele prometeu isso para nós. E aí o povo pede aquela grande conversão de massa na primeira pregação de Pedro. Perceba que o Pedro que andou sobre as águas, o Pedro que comeu do pão e do peixe, o Pedro que tirou a espada da bainha, agora é o Pedro que prega, impulsionado pela presença do dom do Espírito, do batismo do Espírito Santo. Quando ele recebe o batismo, ele já é outro homem. Irmãos, é tremendo isso. Quando Davi é ungido, a Bíblia diz que o Espírito toma Davi e se torna em um outro homem. Quando Saul é ungido, Saul volta para casa e ele é tornado em um outro homem. Só que aquilo era temporal, era passageiro, agora nós não. De paz está conosco todos os dias, 24 horas por dia. Está em nós 24 horas por dia. O dom, então, é o batismo. Pastor, nós vamos falar mais sobre o batismo na sequência. O batismo é toda precisa ter toda uma química, né, para acontecer o batismo do Espírito Santo, a gente fala língua estranha, aquela coisa toda. Tem alguém aqui que ainda talvez não recebeu o batismo do Espírito Santo ainda, irmãos? Não foi batizado no Espírito Santo? Tem alguém? Tem uns 2 irmãos, 3 irmãos. Isso é uma química toda. Não, batismo não é uma coisa, vem dele, do coração que eu quero e ele quer dar. Ponto. Não tem, o cara não é mais crente por ter recebido, nem menos sempre por não ter recebido. Não, muito pelo contrário, né? Mas é uma experiência única que permanece. A experiência do batismo é uma só, mas a permanência é uma coisa tremenda. E isso não depende de nível espiritual, depende de desejo, depende de ele querer. Às vezes o nosso desejo existe, mas ele ainda não quer nos dar. Porque ele dá quando ele quer. Nós temos aqui que é conforme ele deseja dar. E outra, quando ele dá, o pessoal acha que tem que ter uma química, um negócio assim, meu Deus, um clima sobrenatural. Eu estava em um culto, irmãos, congresso de terceira idade, e o pastor está pregando velhinho. E ele disse assim, irmãos, eu chamei ele para pregar no congresso justamente porque ele pregava o batismo do Espírito Santo em todo o estado, ele pregava só isso. Então eu quero ver se um dia a gente traz ele aqui. Pastor Sebastião, homem conhecido por causa do dom do batismo do Espírito Santo. E esse cara chegou e foi orar, mas é muito pastor Sebastião. Pastor Sebastião, foi jubilado hoje, velhinho. Deixa eu falar com vocês. Deixa eu terminar a aula aqui, por favor. E esse pastor chega e ele vai, e, irmãos, eu pensei assim, Jesus, que vai dar isso aqui? Não tinha, irmãos, o culto estava frio que nem perto da geladeira. Eu disse, meu Deus do céu. E eu achando que tem um clima, um negócio, né? Aquela coisa. Aí eu disse, irmãos, Jesus falou para mim que vai batizar. Jesus vai batizar pelo menos 5 hoje à noite aqui. Eu não prego o batismo do Espírito Santo. Disse, agora acabou-se. Aí não tinha clima nenhum, né? Culto, congresso da terceira idade, irmãos.
pessoal já nem vai muito, né? Os velhinhos cheios de Espírito Santo, mas também, imagina, eu coordenava a mocidade, coordenava a região de jovens e minha esposa coordenava a terceira idade. Duas coisas bem próximas. E ele virou-se para trás assim, esse Jesus amado, eu já não estava assim com o braço lá, mas eu pensei assim, dentro do meu braço cruzado, olhando para ele incrédulo, né? Aí ele disse assim, mas que clima, Senhor, clima batismo, eu pensei, ele virou-se para trás assim, e Deus não precisa de clima nenhum para batizar no Espírito Santo de hoje. Eu dependo de clima. Eu disse, opa, eu nem falei nada, Senhor. Não depende de clima. Rapaz, irmãos, Jesus batizou 9 na noite. 9, ele é uma família, ele batizou todo mundo. Batizou, não só batizou o pai, batizou a mãe e as 2 filhas, as 3 filhas e 2 filhos, não lembro se foi Haroldo. Depois fui jantar na casa dele, cheguei lá e as olhos veio vermelho de chorar. O pessoal chorou com a língua estranha, até medo com a língua estranha aquele dia. O pessoal não queria ir embora. Esse dia não batizaram 5 aqui, mas não pregam esse batismo, ele batizou 9. Então, para dar o dobro que ele tinha falado. Não precisa de clima. E é uma coisa única. Eu fui batizado em casa, em oração em casa. A minha esposa batizada cantando hino aqui na igreja. A minha filha com 10 aninhos. Na escola abri com 5 pessoas, 5 alunos, a professora disse, vamos orar para o batismo hoje, 5 crianças. Vamos orar para o batismo hoje aqui? A professora era meia doida assim, mas era cheia de Espírito Santo. Deus não estava em 5, Jesus batizou 4. Quando cheguei na igreja, subi com a mocidade lá, para terminar a escola bíblica, passou chorando, o professor Ulisses chorando, meu filho, nem sabe a maior a Cristo foi batizado no Espírito Santo ontem. Olhei para a Fabiana chorando, só que a gente chorando, eu já virei chorar também, chorando com 2, 3 aí. Quase não choro, né? Não precisa de clima, é uma coisa única, que ele dá para onde ele quer. Não tem clima nenhum. Vamos terminar aqui o assunto aqui. Terminando mesmo. Talento humano. Talento é uma habilidade humana e natural, com a qual o indivíduo nasce ou adquire. Segundo o Wilmington, é muito bom esse comentário, eu tenho ele, o talento humano pode ocorrer na área da música, oratória, administração, mas nenhum talento natural, por mais que seja, é um dom espiritual, na qualidade apresentada pelas escrituras neotestamentárias. Ou seja, tem talento humano, tem, mas não quer dizer que é divino. Tem gente que tem uma predisposição, por exemplo, para tocar. A gente tem um dom lindo para tocar, um talento lindo, o cara toca todo tipo de instrumento, não quer dizer que seja um dom. É um talento que ele recebeu também vem de Deus, também Deus dá, mas não é um dom espiritual, é um talento. O cara é um bom administrador, o cara tem outra coisa que é um dom. Deus dá para ele, ele se sobressai em tudo, é tremendo, mas tem um talento que diferencia. É uma coisa, até nós dizemos, vem da mesma fonte, sim, vem de Deus, mas não é um dom sobrenatural, é um talento. Considerações sobre os 3 conceitos. Devemos evitar pelo menos 3 extremos na consideração entre dons espirituais e talentos humanos. O primeiro é de que os dons do Espírito foram apenas para os apóstolos. Temos os apostólicos, perdão. O segundo, a identificação dos dons espirituais com os talentos humanos. E por último, negar absolutamente a correspondência entre os dons do Espírito e os talentos naturais. Primeiro, os dons espirituais, se for só pedido dos apóstolos, como disse antes, então nós estamos tendo uma mentira até hoje. Então, o grande avivamento que tomou conta da Europa e que toma conta do Brasil hoje, enfim, os dons espirituais são mentira. Se eu aceito isso, irmãos, então eu nego a língua que eu falo. E vou, infelizmente, porque há ministérios fora do Brasil que pregam contra a doutrina dos dons. Eu vou falar nomes aqui, irmãos, mas há pessoas renomadas e respeitadas e pastores que eu admiro, que eu gosto de pregar, mas que falam na doutrina deles, eles negam a existência dos dons espirituais. Tem livros, cara, tem um dos maiores escritores do Brasil hoje aí, o cara que é tremendo, eu cito ele, vem quando citar o nome dele aí nos livros aí, e é muito bom, mas se vai falar de dom espiritual, nega, não existe. Não existe dons. Então o que eu falo não é língua estranha. Então morreu o negócio. Não existe isso então. Né? Então, os dons não é para termos apóstolos, não são, irmãos. Eu não preciso citar texto algum para provar, nós temos uma prova viva de que esses dons não são para aqueles dias, são permanentes no meio da igreja. Segundo ponto ali, que ele enfatiza, é que, deixa eu ver aqui, os dons, segundo, a identificação dos dons espirituais e dos talentos humanos. Existem dons espirituais e existem talentos humanos? Sim. Há pessoas que são dotadas de um dom sobrenatural, irmãos. Eu estava na escola bíblica e eu ouvi isso, talvez o irmão Juliano, que é daquele tempo também, talvez tenha ouvido, quando o pastor Ulisses comentou de uma banda, uma igreja no litoral, onde o cara era maestro maestro da banda e da banda do exército. Do exército não sabe, os caras são ali, são muito bons no que fazem. E ele era maestro da banda, só que o cara queria mandar do jeito que ele queria tirar o maestro da banda, queria mudar, queria fazer aquela coisa, a banda é minha, eu faço o que eu quero, né? E o pastor não concordou muito com a ideia, porque o pastor, afinal de contas, era ele, né?
E ele não concordou, porque estava querendo tirar umas pessoas que estavam ali anos tocando na banda, pessoas assim dedicadas, queria colocar uma outra coisa e tal. Ele disse, não, pastor, irmão, é o seguinte, vai ter o meu jeito. Não, se é assim, não toco na banda. Toco mais, se eu não dirigir a banda, quero ver o que você vai dar. E saiu da banda, entregou a banda. Chegou domingo à noite, não tinha, a banda não tocou, primeira vez que a banda não tocou domingo à noite. E passou por oração, Senhor, ele me confrontou, ele não aceitou, se eu fiz errado, o Senhor e tal, diz assim para Deus, para ele, bem claro na oração, Deus para ele, que ele não se preocupasse que domingo à noite Deus saía no maestro da banda. E aí, passou o ponto. E a banda sem maestro. E a banda sem maestro, aquela coisa toda, e o cara tinha entregado a banda, fez a vida que a banda não ia tocar domingo à noite, domingo à noite chegou um bêbado na igreja, no púlpito, sentou lá atrás da igreja e aceitou Jesus. Quando ele veio para frente sentar Jesus, todo jogado, mendigo, o pessoal falou para o pastor, tá aí o teu maestro. Aquela coisa, né? Você tem que nem uma batizar, né? Aquela coisa. Ele disse, agora deu. Tá meu maestro, que jeito? Tá aí o teu maestro. Pode cuidar dele, tá aí o teu maestro. Ele veio para frente, aceitou Jesus bêbado, na hora que ele desceu para orar por ele, disse que o cheiro de álcool foi tão grande que tomou assim, porque saiu. Na hora, e isso aqui eu vivenciei já, irmãos. Eu vivenciei. A mulher veio para frente, cheio de cachaça, desviada de 18 anos, Jesus renovou no Espírito Santo, ele subiu no púlpito e ele profetizou. Acho que eu vi, eu estava no culto, era o pastor da igreja. Essa situação eu vi. E esse cara veio para frente, disse que desceram, oraram por ele, se reconciliou com Jesus, desviado, reconciliou com Jesus, final do culto, passou, pegou ele e colocou na kitnet da igreja. Não tinha que fazer mais da igreja, vai essa banda. Acabou o culto com a kitnet da igreja, a igreja foi lá, vestiram ele, deram um banho, né, cortaram a barca, aquela coisa toda, deram um prato de comida para ele, no outro dia de manhã o pastor chegou e disse, olha, Deus só para mim que tem o maestro da banda. Não, pastor, eu toquei na banda um tempo atrás, de desviar e tal. Resultado, domingo à noite, na outra semana, ele estava regendo a banda. Quando ele vai, levanta as mãos para reger a banda, que a banda toca a primeira cifra que toca, a glória de Deus toma a igreja, irmãos. Aleluia. Tomou a igreja, foi uma glória que nunca se viu um maestro tão bem na frente da banda. Deus, sabe, isso é um dom. É diferente do talento. O talento, eu tenho ele em mim, eu executo, eu aprimoro ele. O dom não, o dom o Espírito Santo dá e ele aprimora em mim. Sabe? Não é que o cara fala, o cara é profeta e amanhã Deus vai dar uma mensagem. Deus vai dar uma mensagem. A diferença é que o dom eu aprimoro à medida que eu ganho. O dom, ele aprimora à medida que ele dá. É diferente. Né? Então, e habilidades humanas e os dons do Espírito, né? Nós temos condições de fazer coisas que Deus nos dá, até por isso, senão nós precisamos todos nós ser movidos, precisamos dizer, vai para frente, vai vir para a esquerda. Nós temos coisas que são nossas, são individuais nossas. Eu tenho capacidades minhas, mas eu preciso entender que existe uma diferença drástica, vou terminar para já passar do horário. Entender? A diferença drástica entre capacidades humanas, qualificações humanas e as questões divinas. Qualificação humana, quem tinha? Saul. Qualidade divina, quem tinha? Davi. Saul era grande, do peito para cima, para cima sobressaía todo o povo de Israel. Saul era um estrategista militar, Saul empunhava a espada, Saul era líder. Quem era Davi? Pastor de ovelha, baixinho, franzino, esquecido até pelo pai. Olha, sabe? Dom espiritual, dom sobrenatural, talento. A condição humana e a condição divina são dois extremos, irmãos. Ambos Deus deu para caminhar da mesma forma, mas há uma diferença, não adianta uma diferença, irmãos. Há pregadores que têm habilidade no púlpito. Os caras são muito bons, mas chega em casa não sabe nem o que foi falado. O culto foi uma bênção, não sabe o que foi falado. É um dom, é uma qualidade tremenda. Quando eu dom é diferente, é uma coisa diferente. Eu vou dizer para vocês, os irmãos sabem, eu não tenho capacidade de guardar informação, né? Eu tenho capacidade, não tenho ligação do HD com o teclado, né? Então não gravo informação, é frustrante, eu não lembro de nada, é muito ruim. Mas Deus me deu um dom. E esse é incrível, isso eu contei para algumas pessoas, é incrível. Eu estou assim num culto, de repente Deus dá uma mensagem assim na hora, assim, é muito forte, Deus vai dando coisa. E minha Bíblia, se eu pegar minha Bíblia aqui, irmãos, eu estava na rádio, quando Deus pegou, eu disse, meu Deus do céu, irmãos, é muito post-it colado aqui dentro. Deus vai dando, e eu vou fazer uma anotaçãozinha ali, uma coisa, Deus pega e engloba tudo junto, aquele monte de informação, e faz, não tem nenhuma ligação, Deus pega e puxa assim, e liga uma linha na outra, assim, é incrível. Não tem que explicar, é um dom. É um dom. O que eu faço é abastecer, porque ele vai dar, é um dom. Há uma qualificação, uma qualidade humana, o cara ser um bom orador. Há um dom, que é quando ele dá. Eu gostaria de ser um orador melhor, mas é um dom que ele deu. Então, ele dá para nós isso. Qualidades humanas, capacitação humana, mas ele dá dons também. E os dons não estão retidos a uma área da igreja, são para toda a igreja. Bem, gente, 35, termino aqui, para mim não é alongar.